Hoje a gente vai começar a falar sobre. A gente vai começar as nossas aulas do terceiro ano. Infelizmente, essas aulas estão sendo online, porque eu considero realmente que a aula presencial tem um valor inestimável, que a aula online não oferece tanto. E nós vamos trabalhar de forma online devido à questão do Covid, da pandemia, essa coisa terrível que não é nem o Brasil, não é nem Teresópolis. A espécie humana está passando. Bem, a princípio serão aulas. Eu vou apresentar essas aulas, vou gravar as aulas. Estou gravando aqui em casa, estou de quarentena, espero que vocês também estejam. Estou aqui na minha biblioteca, aqui dentro de casa, e no meu escritório a gente vai trabalhar da melhor maneira possível. Eu não sou youtuber, mas eu espero fazer um trabalho minimamente decente. Um trabalho pelo menos honesto no campo teórico e conceitual. Bem, o terceiro ano é marcado prioritariamente pelo quê? Por basicamente três áreas de conhecimento: a estética, a ética e a política. A estética é tratada durante o primeiro bimestre. Infelizmente, eu não vou começar de onde a gente parou, eu vou começar desde o início, até para ter o conteúdo apresentado de forma contínua e uniforme. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar agora no primeiro bimestre, que é a estética. Bem, o que é estética? Do que se trata a estética? A estética pode ser definida. Em primeiro lugar, a estética é uma disciplina filosófica recente. Ela é relativamente recente. Diferente da ética, que você já vê as questões de ordem ética ali em Sócrates, no século IV a.C., da política em Sócrates, Platão, Aristóteles, e mesmo da epistemologia, da ciência, da filosofia da ciência, já apresentados muito antes, desde Tales de Mileto no século VII a.C., a estética é uma disciplina, é uma área da filosofia relativamente recente, recentíssima. Ela data do século XVIII. Ela tem, no máximo, aí brincando, 300 anos. Ela é muito recente. E ela tem, inclusive, a gente pode dizer que ela tem data de nascimento. Ela começa no século XVIII, em 1750, quando um autor de língua alemã chamado Alexander Baumgarten publica um livro chamado Estética. Ou seja, a estética nasce em 1750, quando nasce esse livro, basicamente. Porque esse livro vai, de certa forma, dizer o que é estética. E o que se entende por estética? Estética entende-se como uma disciplina filosófica que estuda os chamados fenômenos estéticos, particularmente os chamados fenômenos artísticos. Bem, nesse sentido, a estética se confunde com a filosofia da arte. Para o aluno de terceiro ano do ensino médio, eu trabalho como sinônimos. Para mim, estética e filosofia da arte vou tratar com vocês como sinônimos, ainda que haja diferença entre um termo e outro. Por quê? Porque quando eu falo de estética, eu geralmente estou falando no sentido de que existem fenômenos de ordem sensorial. Ou seja, a palavra estética, que Baumgarten, em certa medida, cunhou, ele a extrai de uma palavra de origem grega que a gente encontra lá em Aristóteles. A palavra aesthesis. Aesthesis, em grego, significa sensação. Ok? Sensação. Ou seja, o que vai dizer Baumgarten? Os fenômenos que eu observo no mundo, eles são estéticos, na medida que eles são frutos da sensação. Só isso? Não. Eles são frutos da sensação, mas as sensações elas podem ser julgadas. Elas podem ser ajuizadas. Como assim julgadas ou ajuizadas? Por exemplo, eu gosto de tomar sorvete de chocolate. Gosto. E quando eu provo sorvete de chocolate, digo: esse sorvete estava delicioso.
Ao dizer que este sorvete está delicioso, eu não estou apenas sabendo que aquele sorvete tem o gosto dos chocolates. Eu estou dando um juízo, eu estou valorizando ou desvalorizando aquilo que eu estou provando. Eu estou dizendo, isto é gostoso. Ou isto é detestável, se for uma comida que eu não gosto. O que vai tentar entender a estética? Como eu estabeleço juízos de gosto? Como nasce um juízo de gosto? Quais são os valores envolvidos nos gostos? Os valores de gosto são particulares ou é possível também valores universais? Essas são questões pertinentes à estética. Mas a estética está muito aproximada com a chamada filosofia da arte. Como eu falei, eu as estou tratando como sinônimos. Mas é possível também diferenciá-las. No caso da filosofia da arte, eu estudo um fenômeno específico estético, que são os fenômenos relativos à arte. A chamada atividade artística, que trabalha prioritariamente com a questão estética. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que é filosofia da arte ou estética. Bem, primeiro ponto aí, o segundo ponto que a gente tem que começar a falar é sobre o que é arte. Para começar, a arte ela não era necessariamente diferenciada de outras atividades humanas. Hoje, no século XXI, quando eu pergunto para alguém, para você, de forma intuitiva, e o que eu quero chamar de intuitivo, de forma espontânea, natural, de forma imediata, para você, a poesia é uma arte ou não é? A pessoa vai dizer, é uma arte. Para você, a música é uma arte ou não é? Você naturalmente vai dizer, é uma arte. Mas se eu te perguntar, e a engenharia? Você vai dizer, não, não é uma arte. Ou seja, de alguma forma nós reconhecemos que é um conjunto de atividades humanas que podem ser encapsuladas num único termo, arte. E há outras atividades que não podem ser encapsuladas nesse termo, que estão de fora. Isso hoje no século XXI. Essa compreensão de que é um conjunto de atividades tipicamente artísticas, em distinção de outras atividades humanas, de outros tipos de produção humana, isso é algo recente. Isso começa na Renascença, no Renascimento, no século XV e XVI. E antes? Antes não era assim. Antes não havia claramente essa diferença entre o que é artístico e não artístico. Por quê? Para começar, na antiguidade. Na antiguidade não há uma distinção entre não há uma distinção entre os termos arte e técnica. Tudo é ou artístico ou técnico. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, que é uma língua contemporânea, é uma língua neolatina, ela conserva duas grandes tradições. Que tradições são essas? O grego e o latim. O grego é a língua dos gregos, o latim é a língua dos romanos. Só que a palavra o grego só usa uma única palavra. Tecne. O romano usa uma única palavra no latim. Ars. Ars deu origem à palavra portuguesa arte. Tecne deu origem à palavra portuguesa técnica. Só que o grego chama tudo de tecne. E o romano chama tudo de ars. Por isso, para o grego, a poesia é uma tecne, é uma técnica. A engenharia também é uma técnica. A medicina é uma técnica. A agricultura é uma técnica. A música é uma técnica. O romano, a poesia é uma arte. A música é uma arte. Mas a medicina também é uma arte. A arquitetura também é uma arte. A carpintaria também é uma arte. A engenharia também é uma arte. Eles não diferenciam uma coisa da outra.
Eles não fazem essa diferença. Para eles, toda atividade de produção humana em que eu manipulo algo da natureza ou algo pelo próprio homem, por exemplo, a palavra, no caso da poesia, em que eu manipulo isso, produzindo um efeito que é de meu interesse, significa a mesma palavra. Para o grego, somente tekne, e para o romano, somente ars. Eles não diferenciam. O que a gente tem que entender é como é que historicamente isso se deu. Como é que dessa indistinção, indiferenciação, se produziu uma tão clara distinção para nós entre arte, entre artístico e não artístico, entre atividade artística e atividade não artística. Quando é que a palavra arte ganhou essa conotação, essa categoria que antes não havia? Tá ok? Primeiro ponto que a gente começa a trabalhar é diferenciando. É perguntando, os gregos não diferenciavam nada? Claro que eles diferenciavam. E para explicar isso, eu recorro a um filósofo antigo, Aristóteles. É claro que a diferença que Aristóteles faz... Por que eu estou usando Aristóteles, melhor dizendo? Eu estou usando Aristóteles porque Aristóteles serve de guia para se entender isso que eu vou falar para vocês. Aristóteles é um autor que, em certa medida, está reproduzindo o senso comum da sua época. Por isso que eu estou utilizando Aristóteles aqui. Aristóteles, ele classifica os saberes. Ele diz que os saberes, eles se classificam em 3 grupos, em 3 tipos de saberes, ou de sabedoria. Uma sabedoria teórica, uma sabedoria prática e uma sabedoria produtiva. Sabedoria teórica, prática, produtiva. O que é a sabedoria teórica? Ou teorem? A palavra grega é teorem. A sabedoria teórica diz respeito à contemplação da natureza. Como assim? São as ciências que contemplam a natureza. Eu não criei os astros. Eu não criei os animais. Eu não criei os vegetais. Mas eu posso contemplá-los via uma ciência. A física. A física vem de physis, natureza. Daí, as ciências teoréticas ou teóricas são as ciências relacionadas à contemplação da natureza. É um tipo de saber, segundo Aristóteles, um saber teórico. Eu contemplo a natureza. Física, os primeiros tratados de biologia, feitos por Aristóteles, de botânica, de zoologia e botânica, né? Até um tratado da alma, Aristóteles escreveu. São estudos voltados para a contemplação da natureza. Aristóteles também, como eu falei, faz uma segunda divisão, que é um segundo grupo, que é o saber prático. O saber prático se diz praxis. Praxis. E o que é a praxis? A praxis é o saber dirigido à relação entre os seres humanos. Eu não crio a natureza. De fato, não a criei. Para o homem, ela sempre esteve aí. Porém, eu estabeleço relações humanas. Eu sou agente direto dessas relações. E Aristóteles identifica 3 ciências para estudar isso. A ética, a política e a economia. A ética, assim, só para começo de conversa, porque o nosso objeto não é o estudo da ética, é a estética. Vamos deixar a ética para o segundo bimestre. Mas só para, já que eu falei dela, vamos só tentar entendê-la. A ética para Aristóteles pode ser compreendido como uma disciplina que estuda as relações do indivíduo em sociedade. Que indivíduo? Eu, André. Um indivíduo, uma pessoa, ela está em sociedade, ela vive numa sociedade, é um ser político, que vive na polis, vive na sociedade, e preciso perguntar
vão surgir uma série de questões pertinentes à dimensão do indivíduo em sociedade, do indivíduo na sociedade, mas particularmente falando desse indivíduo. Por exemplo, existe um objetivo para a existência humana, é o da imunia, né? Por exemplo, se há um sentido para a vida humana, como é possível uma vida felicítica? Como é possível? O que são virtudes? O que são vícios? O que é uma vida reta? Há condições necessárias para uma vida, para um bem viver do homem? Essas são perguntas pertinentes à dimensão da ética. A política, quando eu saio da dimensão do indivíduo e penso a sociedade como um todo. Por exemplo, quando eu pergunto quais são os sistemas políticos possíveis na sociedade. O que é justiça? Há um sistema que garanta justiça e outro que não garanta? Como organizar a sociedade? Como surgiram as sociedades? Essas são perguntas pertinentes à política, estudadas por Aristóteles. E há uma terceira dimensão, que é a economia. A economia é um pouquinho diferente. A economia, ela não tem o sentido como nós hoje entendemos. Quando eu falo, pergunto para qualquer um o que é economia, de forma muito espontânea, intuitiva, a pessoa diz: a economia é uma ciência que estuda o mercado. Não está errado, não. A gente pode dizer que a economia é uma ciência que estuda as relações de bens de produção e a interação desses bens na dinâmica do comércio. Né? Comércio no sentido mais lato possível, como troca de bens e serviços. Essa ideia da noção de economia como uma ciência vasta é uma ideia também recente, uma ideia do século XVIII. Nasce ali com os liberais políticos, o liberalismo político e econômico de John Locke, Adam Smith e Davi Ricardo, e depois vai ganhar maior sequência quando vai ter a contraposição dos liberalistas, que são os socialistas, né? Karl Marx, Friedrich Engels, que são os críticos do capitalismo. E aí nasce a ciência política no sentido mais amplo, que é estudada até hoje, e tem várias teorias importantes para entender as relações de bens, de produção, relação de serviços e tal. Aristóteles cunha a palavra economia, mas não dá a ela esse sentido tão amplo como nós hoje, contemporâneos, entendemos. Para Aristóteles, a economia diz respeito única e exclusivamente à chamada economia doméstica, a economia do lar. Né? Como eu consigo o gerenciamento de uma casa, essa aqui, onde eu estou, minha casa, meu apartamento. Como eu gerencio os bens de uma família. Né? Mas é importante que Aristóteles pelo menos cunhou a palavra. A palavra, em tese, começa ali nas obras dele. Bem, voltando. Vimos primeiro um saber teórico, que diz respeito à contemplação da natureza, um saber prático, que diz respeito às relações dos seres humanos em sociedade, e, por fim, um saber produtivo, que é o que nos interessa hoje. O saber produtivo que Aristóteles estabelece é o saber ligado à transformação da natureza a proveito do homem. A palavra produção vem do grego poiesis. Poiesis. A gente já vê que com a palavra poiesis nasce a palavra poesia. Muito bem. O que é esse saber poético? Para começar, a natureza é poética. A natureza, a physis, a natureza, ela, dela tudo sai, tudo nasce. É interessante ver que há uma razão, uma relação etimológica entre natureza em grego e luz em grego. Physis e photos. Né? É esse explodir, esse lampejo, esse tornar e se apresentar. Isso é produção. Só que quando Aristóteles fala do saber produtivo, ele está dizendo que o homem também pessoalmente produz. E é isso que interessa. E os modos de produção do homem
segundo Aristóteles, são as técnicas. São as técnicas. Como a gente viu, o grego só usa uma palavra, técnica. São as técnicas. Nesse sentido, poesia é uma técnica, engenharia é uma técnica, medicina é uma técnica, música é uma técnica, carpintaria é uma técnica, tudo que é produção humana é técnica. Tá claro até aí? Muito bem. Então nós já vimos que, primeiro, a estética é uma ciência relativamente recente, do século XVIII. Ela tem uma preocupação em entender o que são os fenômenos e juízos estéticos. Dentre esses juízos estéticos, nós vimos que uma preocupação específica da estética vai ser o fenômeno da arte. Por isso nasce uma ciência, uma área subordinada à estética, que é a filosofia da arte, que nós estamos tratando aqui como sinônimos, ainda que não sejam tão propriamente sinônimos. Vimos que não há na antiguidade e nem na Idade Medieval uma clara diferença entre arte e técnica, que essa diferença entre arte e técnica se dá a partir da Renascença no século XV e XVI. A gente está vendo esse processo. Vimos que os gregos diferenciam os saberes, mas não propriamente arte e técnica, porque para eles tudo é técnica. Na verdade, essa classificação é uma classificação entre saber teórico, produtivo, saber teórico, prático e produtivo. Saber teórico, dizendo respeito à contemplação da natureza, ciências como a biologia, a física, a botânica, são ciências, são saberes teoréticos. Temos os saberes práticos, ética, política e economia, que dizem respeito às relações dos seres humanos em sociedade, a relação entre homem, entre indivíduo e sociedade. E, por fim, os saberes produtivos. Esses sim dizem respeito à técnica. Mas técnica aqui não se diferencia de arte, e arte não se diferencia de técnica. Beleza? Muito bem. A primeira classificação que você vai ter das artes, ou técnicas, entendendo que aqui não há uma diferença clara entre um termo e outro, será quando? Será a partir da Idade Média. Final da Idade Antiga, melhor dizendo. No século II, o historiador romano Varrão classificou as artes, a gente sabe que os romanos usam o mesmo termo, ars, ele classifica, portanto, as artes em artes liberais e artes mecânicas. O que são as artes liberais? As artes liberais são as artes ligadas ao homem livre, típicas do trabalho do homem livre. São as artes do intelecto, né? Tomás de Aquino, no século XIII, ainda dizia isso. Existem as artes do intelecto e as artes da mão. As artes do intelecto, como vai dizer Varrão anteriormente, no século II, as artes do intelecto são as artes próprias do homem livre. Esse homem livre, nós estamos falando de quem? Do clero, da igreja, dos representantes do clero e a nobreza. Lembrando que basicamente a nobreza era analfabeta, então a atividade era basicamente do clero. Aí você vai ter a retórica, a música, a geometria, né? A gramática. Essas eram chamadas astronomia, essas eram chamadas de artes liberais. Por outro lado, a gente tem as artes mecânicas. As artes mecânicas, ou como vai dizer Tomás de Aquino, as artes da mão, né? São as artes relacionadas ao trabalho manual, próprias da população mais pobre, como sempre. Então a gente está falando aí de artes como a medicina, a agricultura, a carpintaria, a olaria, né? A engenharia, a escultura. Essas artes eram artes manuais, artes da mão. Tá claro até aí? E quando eu falo isso, causa um certo estranhamento. Falar medicina, a gente sabe que a medicina é talvez uma das faculdades, é a faculdade mais cara do mundo, não é apenas no Brasil, no mundo inteiro. E, portanto, quem acede hoje à medicina geralmente são pessoas de família da elite brasileira em qualquer lugar do mundo. Mas a medicina desenvolvida na Idade Média não era a medicina como nós entendemos hoje. Era uma outra medicina. Era uma medicina feita por escravos, por açougueiros, por barbeiros. Era uma atividade considerada de pouco valor.
Até porque a medicina da época se restringia basicamente à capacidade de amputação e cauterização de feridas. Ela não tinha, estava longe do glamour, né, do estetoscópio, muito longe, não tinha nada, não era nada parecido, era uma atividade brutal. Por isso, uma atividade de vassalos, de servos, de plebeus, uma atividade da população em geral. Muito bem. Entendido isso, a gente tem que entender que a arte ela só vai ter esse salto revolucionário, será com o Renascimento. O Renascimento é que realmente faz a virada, digamos assim, das artes. Primeiro, o Renascimento ele vai realmente distinguir a arte da técnica. Ele vai conseguir distinguir a atividade artística como aquela que produz o fenômeno cujo objetivo é a beleza, confere a ela um valor, ou seja, a arte, aquilo que é artístico tem um valor. Qual o valor? A beleza. E vai distinguir a arte da técnica. A técnica tem um valor. Qual o valor da técnica? A utilidade. Nesse sentido, a gente pode dizer que sim, o Renascimento, o movimento que foi o Renascimento, que foi um movimento artístico, cultural, no campo das artes e das letras, né? Porque quando a gente fala de renascentismo, a gente sempre se lembra dos escultores e pintores, né? Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, mas é muito mais extensa do que isso. A Renascença diz respeito a escultores, a arquitetos, Guibert, Brunelleschi, diz respeito a escritores, Petrarca, Camões, em Portugal, e também diz respeito, inclusive, a filósofos. Erasmo de Roterdã, alguns autores o classificam como um renascentista. Mas a Renascença, ela realmente vai fazer uma diferença clara. Uma coisa é um tipo de atividade cujo valor é a beleza. O valor da arte, a beleza. Outro conjunto de atividades, elas têm um valor diverso, que é o valor da utilidade. Nesse sentido, você começa a distinguir. Para um lado, a poesia vai para um lado, a música vai para um lado, a arquitetura vai para um lado, para o lado das artes, a engenharia, a medicina vai para o lado das técnicas. Só isso? Não. Um outro aspecto importante da Renascença é a revalorização de algumas artes mecânicas. A gente viu um pouquinho antes que as artes liberais, a Idade Antiga e a Idade Média, só no máximo que vai fazer como diferença entre artes e técnicas é artes liberais e mecânicas. Liberais próprias do homem livre, dignas do homem livre, as artes mecânicas próprias do trabalhador manual. Só que o Renascimento vai pegar algumas dessas artes mecânicas e vai revalorizar, vai redignificar, vai dar dignidade a essas artes, tal como as artes liberais. Por exemplo, a pintura, por exemplo, a escultura, por exemplo, a medicina. Não custa lembrar que é das mãos de figuras como Leonardo da Vinci e Michelangelo os primeiros grandes estudos de anatomia. Então a gente está tendo uma passagem muito clara de certas artes mecânicas que eram tidas como artes menores e dando a elas a mesma dignidade científica, a mesma dignidade intelectual, melhor dizendo, para a época, a mesma dignidade intelectual que as artes liberais. Tá? Então o Renascimento que faz esse corte brusco e importante. O que mais que a gente pode falar? Né? Que a gente tem que é importante lembrar. Outro ponto que também está ligado ao Renascimento, que vai fazer essa diferença, é o fato de, no Renascimento, se cristalizar a figura do artista. Aí a pergunta que vocês podem me fazer, não havia artista antes? Claro que havia. Mas o artista ele não tinha a marca da assinatura. Como assim? É claro que quem esculpiu os gárgulas, as figuras, o pintor, o arquiteto por exemplo, da Catedral de Notre Dame,
que, se mal me engano, é uma catedral gótica, né, da Idade Média, as pessoas não se lembram. Porque a autoria não tinha relevância na época. É apenas no Renascimento que a autoria, aquele que escreve e assina, ganha relevância. Ele conquista relevância ali. Tanto que vai, durante a Idade... no final da Renascença, vão existir um conjunto de livros, que inclusive vai inaugurar um movimento artístico importante chamado maneirismo, que os títulos dos livros eram sempre os mesmos. À la manière de. Quer dizer, à la manière de. A maneira de. À la manière de Michelangelo. A maneira de Michelangelo. A maneira de Rafael. A maneira de Donatello. A maneira de. Esses livros já estão dando nome e autoria a esse indivíduo que é o artista, como se fosse um indivíduo que possuiria técnicas e capacidades únicas e só ele é capaz de produzir e administrar. Todo o resto é pastiche, todo o resto é plágio. A ideia do plágio nasce aí. Se você olhar até o século XV, não há um problema do plágio. A partir do século XV, você começa a falar do plágio. Você começa a falar de alguém que tem um estilo que é próprio, único e que não pode ser reproduzido. Você pode até tentar aprender as técnicas, mas reproduzir aquele jeito deve se evitar. Ou seja, nasce aí, o Renascimento tem vários elementos que vão ser importantes para a distinção da técnica da arte. Primeiro ponto. O Renascimento, como a gente falou, estabelece a ideia do gênio criador, do artista. O artista possui uma originalidade que lhe é própria. Isso fica claro nos famosos livros à la manière de. Nasce a ideia do gênio criador. Ok? Dignifica-se, isso que eu estava esquecendo, me lembrei, dignifica-se a atividade, certas artes mecânicas como artes tão dignas quanto as artes liberais. Por exemplo, a medicina, acho que fica no lado da técnica. Por exemplo, a pintura, a escultura, que já são tratadas como arte. Ok? Os pontos centrais acho que são esses aqui que eu queria trabalhar com vocês por hoje. E outro ponto que eu ia quase me esquecendo também. A gente vai se lembrando aos pouquinhos. Nesse sentido, a arte ela ganha no século XV uma dignidade, portanto ela se distingue de outras atividades humanas antes mesmo de nascer uma ciência sobre ela. Ou seja, só nasce uma ciência que estuda a arte, que é a estética, no século XVIII. Mas no século XV e XVI, você já tem a compreensão de que a arte é uma atividade própria, distinta de outras atividades humanas. Esse é um ponto importante. Alguns autores até falam, a arte nasce antes da estética. Ou seja, a ciência que estuda a arte é posterior à própria atividade que se produz. A arte nasce mesmo no século XV, como uma atividade autônoma, que você tem um gênio criador, um tipo de indivíduo que o produz, tem uma distinção, e essa distinção é um valor próprio que é dado à arte, que é a beleza, em distinção à técnica, cujo valor é a utilidade, o útil, né? Mas a estética nasce depois, como sempre. Você só se debruça no objeto depois que ele se produz. Tá? Por hoje é só. Amanhã, olha, na próxima semana, a gente já vai trazer material para vocês, vai ser uma aula já sobre o pensamento de Platão. Platão, ainda que ele não tenha desenvolvido uma teoria sobre as artes, e é engraçado que Platão condena as artes, ele apresenta o primeiro autor que estuda, que se debruça ao entendimento do que é a beleza. E é isso que a gente vai estudar na próxima aula, Platão. Aí a gente vai cotejar, vai comparar Platão com os autores que vão estudar o fenômeno da arte já no século XVIII. E aí eu estou falando o primeiro deles que a gente vai estudar, que é Immanuel Kant. Ok? É isso. Se cuidem e a gente segue nessa caminhada. Abraço.